como é que é realizada a vasectomia? Então, a gente faz 2 pequenos cortes na bolsa escrotal, um de cada lado, menor do que 1 centímetro. O canalzinho que leva esse espermatozoide chama ducto deferente, então ele é cortado e eu gosto de dobrar ele para dificultar a chance de recanalização espontânea, que é um encontrar o outro, né, novamente e o paciente vir a ter filhos depois. Essa chance é muito remota, mas acontece 1 para cada 2.000 procedimentos, né? Mesmo assim é o procedimento mais seguro que existe, a vasectomia. A recuperação é muito rápida, porque é realizada com anestesia local, uma leve sedação, então o paciente vai embora no mesmo dia. Nas primeiras 24 horas pode fazer um gelinho, sempre incha um pouquinho, fica um pouquinho roxo, é normal, né? Mas no dia seguinte ele pode fazer as atividades habituais, menos pegar peso, né? Ou fazer alguma coisa que venha ter algum impacto no local, jogar futebol, algo desse tipo. Eu costumo liberar o paciente para ter relações sexuais 2 semanas depois do procedimento, mas com proteção, porque até cerca de 25 ejaculações o paciente fica eliminando espermatozoide ainda. Então ele tem o risco de engravidar por um tempo depois da vasectomia. Então 2 a 3 meses depois do procedimento, em geral 2 meses, é feito o espermograma. É um espermograma vindo zerado, então ele está livre para ter relação sexual desprotegido. Até há pouco tempo a gente podia proceder, né, à realização do procedimento em pacientes que tinham 2 filhos ou mais de 25 anos de idade. Então agora em março mudou a lei, o paciente pode fazer a partir dos 21 anos de idade, mesmo sem ter filho, e não precisa mais, que é outra coisa que também necessitava, a autorização do cônjuge. Só o paciente assinando, reconhecendo a firma da assinatura em cartório já é o suficiente como documento, né, para que ele possa realizar a vasectomia. O que permanece ainda é o prazo de 60 dias entre a manifestação do paciente da realização do procedimento e a realização da cirurgia. Bom, e se o paciente se arrepender de ter realizado uma vasectomia e desejar ter filhos novamente, como é que a gente pode proceder? A gente pode ou fazer a reversão da vasectomia ou fazer algum procedimento de fertilização assistida, captando espermatozoide direto do epidídimo, que é uma estrutura que fica junto do testículo, onde são armazenados os espermatozoides, ou do próprio testículo. Porém, se a gente for comparar em termos de custo, uma fertilização sai pelo menos 2 vezes o custo de uma reversão de vasectomia. E a reversão de vasectomia, ao contrário do que se pensa na maioria das vezes, ela tem uma alta taxa de sucesso, porém, quando realizada precocemente. O que é precocemente? De preferência, nos primeiros 5 anos depois da realização da vasectomia. Até os 10 anos, de qualquer forma, a chance é muito boa de dar certo a reversão, né? Quando a gente realiza até 10 anos, essa cirurgia, 80% das vezes, o paciente consegue, né, ter espermatozoide viável, né? Ele consegue, então, estar eliminando, expelindo espermatozoides, né? Porém, a taxa de gravidez é em torno de 50%, 60%. Aí vai depender de outros fatores. Às vezes ele consegue, né, voltar a ter espermatozoides no sêmen, no esperma, mas às vezes numa quantidade não suficiente ou espermatozoides não tão bons para engravidar a parceira. Ou às vezes a parceira também pode estar numa condição já não tão boa. De qualquer forma, muitas vezes ele consegue ter uma quantidade para ter inseminação, por exemplo, né, não precisar de um procedimento de fertilização assistida. De maneira que normalmente a gente recomenda como primeira opção no paciente que quer voltar a ter filho depois da vasectomia, de fazer o procedimento de reversão, né? A não ser, obviamente, se tem 15, 20 anos, aí complica um pouquinho, né? Durante a cirurgia a gente tem uma ideia, pela fluidez que a gente encontra o esperma dentro do canalzinho que a gente vai costurar, que é o canal deferente. A gente tem uma ideia, né, de estar empedrado, aí dificulta que dê certo. A gente tem uma ideia durante a cirurgia. Mas é perfeitamente factível, então, a realização da reversão de vasectomia. É uma cirurgia delicada,
né? Muito mais demorada, obviamente, do que uma vasectomia, uma cirurgia que leva em torno de umas 2 horas e é feita com microscópio, porque a gente tem que usar fio muito fininho, o canal deferente é um canal muito fininho. Então a gente usa fio que é usado no olho, né, pelos oftalmologistas, que a gente tem até dificuldade às vezes de enxergar olho nu, por isso que tem que ser realizada com microscópio. O microscópio permite um aumento de até 30 vezes na imagem, né? Então é fundamental que se tenha uma técnica adequada também para a realização desse procedimento.